Hoje a gente mergulha em Jeremias, capítulo 28. Pensa na cena. Estamos lá no Templo de Jerusalém. É o quarto ano do reinado de Zedequias, mais ou menos no quinto mês. A Babilônia está dominando, o clima é pesado, sabe? E aí, bem na frente dos sacerdotes, do povo todo, dois profetas. Eles batem de frente, com visões totalmente opostas para o futuro de Judá. Exatamente. De um lado, você tem a Ananias, lá de Gibeão. E ele chega com a mensagem assim que todo mundo queria desesperadamente ouvir, né? Do outro lado, Jeremias, ele já era conhecido por trazer palavras bem duras, impopulares, um choque de profecias mesmo. Totalmente. E Ananias, ele fala com uma confiança impressionante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: quebrei o jugo do rei da Babilônia. E não para por aí. Ele dá até prazo. Diz que em 2 anos tudo ia voltar ao normal. Utensílios do templo, os exilados, até o rei Jecônias. Uma promessa de alívio, assim, já. Nossa, é fascinante pensar no poder de atração dessa mensagem, né? No momento de tanta opressão, quem não gostaria de ouvir sobre libertação? E tão rápido, Ananias oferece essa esperança, tipo, instantânea, feita sob medida para o desejo do povo. Mas aí que está o ponto, né? Essa esperança, ela tinha base na realidade ou era mais um pensamento positivo? Talvez até uma fuga. E a reação de Jeremias é surpreendente, pelo menos no começo. Ele fala: Amém, que o Senhor faça assim. Parece que ele concorda, né? Só que logo em seguida ele coloca uma condição. Uma ressalva crucial, quase um teste. Olha, o profeta que profetiza a paz, só quando a palavra dele se cumpre, é que a gente vai saber se o Senhor realmente enviou ele. E ele ainda lembra que os profetas antigos muitas vezes anunciavam era guerra, desastre, peste, principalmente em tempos de desobediência. Exato. E isso estabelece um critério fundamental para o discernimento, segundo Jeremias: a prova pelos fatos. É como ele dissesse: falar o que agrada é fácil, quero ver acontecer. Prometer paz exige essa confirmação concreta. Já as advertências de desastre, mesmo sendo impopulares, tinham um histórico, né? Elas se alinhavam com a tradição profética em resposta à infidelidade do povo. É um chamado à cautela contra esse otimismo fácil demais. E a coisa esquenta. Ananias não fica só nas palavras, ele parte para a ação. Num gesto super teatral, ele vai lá, arranca aquele jugo de madeira que Jeremias usava no pescoço como símbolo e quebra, na frente de todo mundo. E ainda declara: assim diz o Senhor, desse jeito quebrarei o jugo de Nabucodonosor dentro de 2 anos. Que cena, hein? Jeremias, naquele momento, ele só se retira, vai embora. Um ato simbólico muito forte. Quebrar o jugo. Era a imagem perfeita da libertação que todo mundo ali ansiava ver. Ananias sabia exatamente como usar essa performance para reforçar a mensagem dele, para fixar essa ideia de esperança imediata na cabeça do povo. Era, assim, comunicação de altíssimo impacto. Mas a história não acaba ali, claro. Tem uma virada. Pouco tempo depois, Jeremias recebe outra palavra de Deus. E ele tem que voltar e falar com Ananias. E as palavras são duríssimas. Você quebrou um jugo de madeira, mas no lugar dele você fará um jugo de ferro. Nossa! A mensagem divina era o contrário do alívio. Não ia ter libertação agora. Pelo contrário, viria um jugo ainda mais pesado de servidão a Nabucodonosor. Um domínio que se estenderia até sobre os animais selvagens. Que imagem poderosa e assustadora. Trocar a madeira por ferro. Isso significa que a opressão não só ia continuar, mas ia ficar ainda pior, mais dura. A realidade, segundo essa nova palavra, seria muito mais severa do que a promessa fácil de Ananias. E aí Jeremias confronta Ananias direto. Sem meias palavras. Escuta aqui, Ananias. O Senhor não te enviou. Você está fazendo essa nação confiar em mentiras. E então vem a sentença, o julgamento divino através de Jeremias. Por isso assim diz o Senhor: vou te remover da face da terra. Neste mesmo ano você vai morrer, porque você pregou rebelião contra o Senhor. Rebelião contra o Senhor. A acusação é gravíssima. Não era só um engano, um erro de cálculo. Era visto como ativamente promover uma falsa segurança, sabe? Desviar o povo da verdade divina, mesmo que a verdade fosse difícil.
Isso mostra o peso enorme que a palavra profética tinha e as consequências terríveis de distorcer essa palavra. E o final é rápido e sombrio, o texto é direto. No 7º mês daquele mesmo ano, ou seja, só uns 2 meses depois daquele confronto público, o profeta Ananias morreu. Exato. A morte de Ananias acaba funcionando como uma confirmação divina, né? Um selo trágico e inegável na palavra de Jeremias. Esse capítulo todo, ele força a gente a pensar sobre discernimento, sobre como é fácil se seduzir por boas notícias, que parecem resolver tudo rápido, em contraste com a dificuldade de aceitar verdades que são inconvenientes, que são duras, e como a realidade, cedo ou tarde, acaba testando todas as palavras. A validação da profecia pelo cumprimento é um tema central aqui. Pois é, e fica essa reflexão, né? Hoje, com tantas vozes por aí, tanta gente oferecendo respostas fáceis, soluções milagrosas, como é que a gente pode desenvolver esse discernimento? Como separar as mensagens que realmente têm peso, que são verdadeiras, daquelas que são só um conforto passageiro e que, no fundo, podem até ser perigosas? Fica aí para a gente pensar.